E o Paris Saint-Germain, o time francês, conquistou a sua primeira Champions League da história. E não foi só conquistou a primeira Champions League, amigo. Conquistou humilhando a Inter de Milão. Humilhou a equipe italiana. Simplesmente isso. Uma goleada histórica para ficar na história para sempre. E a Itatiaia transmitiu tudo com o Caixa Mário Henrique, com João Vitor Xavier, direto de Munique. E nós vamos a Munique, na Alemanha, porque o João Vitor traz mais detalhes desta conquista francesa. Fala, João. Meu amigo Emerson Romano, foi um atropelo do Paris Saint-Germain. Demorou para levantar o caneco, mas quando levantou, foi em grande estilo, 5-0, fora o baile, um atropelo. Primeiro tempo já estava 2-0, podia ter sido mais. No segundo tempo, fez o terceiro, o quarto e o quinto e poderia ter feito mais. Uma vitória acachapante da equipe do Paris Saint-Germain, que é a primeira equipe francesa a conquistar a tríplice coroa, leva a Copa da França, a Liga da França e a Liga dos Campeões da Europa, levantando o seu primeiro título europeu no investimento multibilionário do dinheiro do Catar, que entrou criando uma potência do futebol mundial. Uma festa muito bonita, a torcida do Paris Saint-Germain fez uma festa incrível. Aquela torcida que parecia torcida de futebol argentino, de futebol brasileiro. Então, foi um êxtase do Paris Saint-Germain. Caixa Mário Henrique, como é que foi a sua primeira experiência numa decisão de Liga dos Campeões da Europa, Caixa? Inesquecível. Eu acho que essa palavra é o que resume bem o que nós vimos aqui. Uma aula de futebol, 90 minutos de futebol jogado, sem catimba. O PSG esteve à frente do placar o tempo inteiro, não teve cera, não teve nenhum momento em que a gente lembrasse do antifutebol, né? Do futebol mal jogado e principalmente do futebol catimbado. Foi um show, não deu para a Inter de Milão jogar, né? Foi proibida de jogar hoje aqui. O Paris Saint-Germain assumiu todas as ações, fez 1-0 muito cedo. 2, 3, 4, 5, poderia ter feito mais, né? Poderia ter sido ainda um placar mais elástico, já contando que esse foi o maior placar da história das decisões da Champions League. Fica o exemplo, João, eu disse durante a nossa transmissão, né? Do Marquinhos levantando a orelhuda, levantando a Copa da Champions, da Liga Europeia, para que reative no coração dos jogadores brasileiros, da nossa torcida, mas principalmente dos nossos dirigentes da CBF, de que a seleção brasileira volte a ser gigante, volte a ser grande. Já vista que temos o ano que vem já um bom exemplo para isso, um bom momento para isso, que são os jogos, né? A Copa do Mundo, que será no Canadá, México e Estados Unidos. Uma grande Copa para o Brasil, quem sabe repetir o feito do brasileiro, do guerreiro, do ótimo jogador que é o Marquinhos, hoje como capitão da Champions, levantando o troféu aqui. Um jogo inesquecível, esta seria a minha definição, João Vitor. Agora, Ale, você comentou o jogo. Cara, eu não tive o prazer de acompanhar o jogo, porque eu estava na transmissão do módulo 2 do Campeonato Mineiro, entre Nacional e Guarani, mas recebendo mensagens o tempo inteiro. Cara, tá um jogão. Cara, tá um jogão. Cara, tá um jogão. E sabe o que chama a atenção? O Paris Saint-Germain, ele se classifica como o 15º colocado. Ele precisa daquela fase de playoff, né, contra o Brest, para conseguir chegar às oitavas de final. A partir dali, foi só jogão, porque ele disputou a vaga nas oitavas com o Liverpool, que simplesmente é o campeão inglês, e eliminou o Liverpool. Depois eliminou outro inglês, que é o Aston Villa, e depois eliminou o Arsenal, né? Então o Paris Saint-Germain teve uma trajetória muito interessante. E a Inter é um time que, ao longo da Liga dos Campeões, desde a primeira fase, quando se classifica como a quarta melhor equipe, ela foi derrubando favoritos, né? Derrubou o Bayern de Munique, derrubou o Barcelona, né? E a gente esperava um jogo muito mais equilibrado.
Mas a verdade é que o Paris Saint-Germain deu um show. Posse de bola, marcação, de aproveitar os espaços, de aproveitar as oportunidades. E a Inter, eu vou te falar que no segundo tempo deu dó. Deu dó. Assim, eu acho que se o árbitro pudesse, ele terminava o jogo antes. Porque foi realmente, olha, um chocolate. Que participação do Paris Saint-Germain, que atuação dos seus jogadores, do Luiz Henrique, que tem sido muito comemorado e com justiça. Então, o título está em ótimas mãos, viu? E eu estava até, durante a transmissão, falando que o torcedor do Botafogo não tem sorte mesmo, né? Porque esse time do Paris Saint-Germain tá na chave do Botafogo no Mundial, junto com o Atlético de Madrid, que também é outro... É outro time chato. E o Seattle, que é da Major League Soccer, mas o torcedor do Botafogo vai sofrer um pouquinho, hein? Vai, porque esse time... Tá louco. Esse time tá jogando assim, não tem estrela, mas é um time certinho. Mas é um time certinho de futebol bonito. Bonito. Porque tem time que é certinho de futebol feio. Ele é um time certinho de futebol bonito, né? E muito bonito. Rapaz, esse Mundial... E aliás, ó, Itatiaia vai transmitir o Mundial, hein? Vou te dar essa notícia, Itatiaia vai transmitir o Mundial.